Você saberia dizer qual a vontade de Deus ou qual a direção de Deus específica para a sua vida? Se você não sabe, ou também se você sabe, fica aí que a gente vai buscar responder essa pergunta juntos hoje. Meus irmãos, o texto que eu gostaria de conversar hoje a respeito desse tema está em Juízes 6, onde após um longo tempo que Israel ficou em desobediência, Deus levantou um libertador, nesse caso é Gideão. A partir do versículo 11, a gente tem a história de que anjo apareceu a Gideão, e Gideão começou a ter algum tipo de incredulidade, a demonstrar incredulidade com tudo que estava acontecendo, com toda a opressão que o seu povo passava. Após isso, mesmo repetidas vezes, o anjo do Senhor falando e repetindo palavras para que Gideão cresce, o mesmo convocou a Deus para que ele apresentasse um milagre, que apresentasse um sinal para que ele realmente cresce, que era o Senhor que estava falando com ele. O que acontece depois dele trazer as ofertas para Deus ali, Deus ele queima as ofertas diante de Gideão, que faz com que ele creia. Meus irmãos, muitas vezes somos como Gideão, que precisamos de sinais visíveis para poder crer. Mas, de fato, os milagres, eles têm esse propósito, de reforçar uma mensagem que é proveniente de Deus. Mas, muitas vezes, nessa ânsia de querer saber a vontade de Deus para a nossa vida, a gente pode estar buscando nos sinais a direção de Deus, ao invés de buscar a direção de Deus naquilo que é realmente firme e que Ele nos deu, que é a sua palavra. Muitas vezes nós cristãos, a gente acaba tendo esse senso de que Deus é como se fosse alguém que vai dar a direção específica para cada detalhe da minha vida. Quando na verdade, nós vemos na Escritura muito mais uma direção do que realmente algo extremamente específico. Deus não revelou na Bíblia com quem eu vou me casar, com qual trabalho, qual profissão devo escolher. Mas Ele deu princípios e Ele me deu o Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo para que a gente possa escolher sabiamente, para que a gente possa ter realmente responsabilidade em obedecer aquilo que Ele revelou. Muitas vezes a gente pode ser como Gideão e negligenciar a nossa obediência, sermos desobedientes, com uma pretensa justificativa de que estamos esperando em Deus. Mas isso também às vezes é um sinal de imaturidade. Eu gosto muito do que Rodrigo Bibo, um autor, diz no seu livro. Diz que a vontade de Deus já está clara e revelada na sua palavra. Ficar pedindo sinais para Deus é sintoma de imaturidade espiritual e fuga de um compromisso com as Escrituras. Agora, de fato, Deus é soberano. Ele pode se manifestar da maneira que Ele quiser. Então, se Ele quiser se manifestar de uma maneira extremamente específica, Ele irá fazer. Contudo, na Escritura nós vemos uma centralidade muito grande, conforme diz 1 Timóteo, que ela é perfeitamente apta e suficiente para que o homem de Deus seja perfeito e pleno. Então, muitas vezes, nós estamos deixando de obedecer, estamos deixando de ir, esperando que Deus dê um sinal, quando, na verdade, Ele já deu a sua palavra, Ele já deu a direção, para que a gente possa ir com convicção de que nós estamos fazendo a vontade dEle. E, nesse sentido, eu me recordo de uma história de uma missionária que se chama Sophie Miller. Ela foi responsável por evangelizar boa parte do norte da África, inclusive de traduzir o Novo Testamento para aquela região e para aquele idioma nativo. E quando questionaram ela a respeito do porquê ela especificamente estava fazendo aquilo, como que Deus a chamou para fazer aquilo, como que Deus se revelou de maneira extraordinária para ela fazer aquilo, a resposta dela foi simplesmente assim: eu não tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Meus irmãos, quantas vezes nós perdemos tempo, de fato, esperando aquilo que Deus já revelou? Que a gente possa, e que você possa, e que eu e você possamos, na próxima vez que a gente se questionar qual a vontade de Deus para a nossa vida, que a gente possa se imergir na Escritura a tal ponto que ela fale, e que nós saibamos a vontade de Deus com convicção, sabendo que a gente pode agir com confiança, em obediência, sabendo que aquilo que Ele revelou é bom e perfeito para nós. Seja em qualquer opção que nós escolhermos, que a gente possa ter confiança de estar obedecendo aquilo que a palavra diz. Meus irmãos, Deus abençoe vocês.